Então, boa noite, meninas. Hoje nós vamos para a 13ª aula, tá? Em Planalto. Sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje resíduos de serviço de saúde. Quando vocês ver as siglas RSS, tá? Vocês vão já saber que vocês estão falando sobre resíduo de serviços de saúde, tá? Então, quando muitas vezes na área de saúde nós trabalhamos muitas siglas, tá? Então, vocês procuram se lembrar das siglas, tá? Então, RSS é Resíduos de Serviços de Saúde, tá bom? Os resíduos de saúde, também chamado de lixo hospitalar, ou resíduo hospitalar, são descartes gerados dos estabelecimentos de saúde a partir de atividades realizadas com seres humanos ou animais. Então tudo que tem no hospital, gases, os manguitos de soro, o soro, tudo isso é RSS, são os resíduos de serviços de saúde, tá? Então, assim, cada lixo, né? A gente já deu uma entrada na aula anterior e nós vimos que para cada lixo existe um lugar específico para descartar, tá? Nós não podemos descartar o lixo no mesmo lixeiro, tá? Nós não podemos descartar na mesma caixa. Para tudo isso é separado, tá, meninas? É separado. Então, nós temos a classificação. Então, acho que da outra aula era a Cirlei que não estava. A gente já deu uma entrada, Cirlei, nessa aula, na aula anterior, mas eu vou explicar de novo para você, para as meninas lembrar, tá? Então, resíduos, nós temos resíduos sólidos, resíduos de classe perigosas, não perigosas, os inertes e também o resíduo de classe B inertes, tá? Então, os perigosos, os mais perigosos que provocam riscos à nossa saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas propriedades físicas e químicas, infecto-contagiosa, tá? Então, tudo aquilo que contagia alguém, isso é classificado como perigosos, tá? Resíduos de classe 2, não perigosos. Os que não apresentam riscos para a saúde. Ali nos perigosos, nós podemos classificar as lâminas de sangue, coisas de laboratório, tudo aquilo que transmite alguma doença, tá? Então, e os não perigosos não, tá? Eles não provocam mal para nós e muito menos ao meio ambiente, tá? Eles não apresentam risco nenhum para nós e ao meio ambiente, tá? Então, deixa eu só ver se ninguém mais pediu para entrar. Não. Então, os não perigosos, né? Por exemplo, assim, um litro de soro lá, ele não é perigoso para nós. Agora, o de sangue já é perigoso. Então, nós vamos aprender a separar, tá? Resíduos de classe 2 não inertes apresentam propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, tá? Em água. Resíduos de classe B, os inertes, tá? Tem os não inertes e os inertes. Quando submetidos a um contato dinâmico ou estático com água, não tenham em nenhum de seus componentes solubilizados e concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, executando-as
executando-se aspectos, cor, turbidez, dureza e cor, tá? Os resíduos são divididos em 5 riscos, tá? Em 5 grupos. O quadro a seguir apresenta os 5 grupos, o tipo de resíduos que cada um representa e os exemplos. Depois que vocês já estiverem trabalhando num hospital, por exemplo, num consultório, numa farmácia, vai ter essas caixinhas aqui, né? Na farmácia, num laboratório, vai ter esses desenhos ali. E vocês, automaticamente, vocês vão identificar, né? No começo é mais difícil um pouquinho, mas depois vocês vão identificar qual lixo para cada lugar, tá? Nós não podemos, porque o rapaz que vem para fazer a coleta desse material, ele sabe exatamente o qual que ele pode pegar, o jeito que ele tem que manusear para levar até o caminhão. É como o pessoal que passa na sua casa. Se você, por exemplo, na minha casa, passa o pessoal para recolher, ele sabe que aquele galão de pôr o orgânico não deve ter nada ali. Então, ele vai pegar o pacote com a luva e as mãos e vai pôr no caminhão. Agora, se eu ser irresponsável e colocar no meio desses alimentos um copo quebrado, por exemplo, ele vai manusear da forma correta que ele tem que fazer e vai tirar esse alimento e vai pôr no caminhão dele. E o que vai acontecer? Vai cortar a luva dele, vai cortar a mão dele e a irresponsável sou eu. Lá na área de saúde, gente, é a mesma coisa. Nós temos que ser responsável. Não vou pôr aqui porque... vou pôr aqui junto com esse contaminado que não dá nada. Ou não vou pôr o contaminado lá, não dá nada. Eles nem vão ver. Gente, você já pensou acontecer uma contaminação com sangue ou uma navalha cortar a mão de quem está manuseando? Nós temos que saber que além, só aceitar as meninas aqui, a Bruna. Oi, Bruna. Bruna entrou com 2 janelas aqui, Bruna. Acho que tu vai ter que sair de uma. Isso, deu certo. Então, nós temos que ser responsável. Lá na farmácia, por exemplo, mas lá nem vai ter. Vai ter aquela pessoa que ela vai ir lá comprar uma medicação injetável e ela vai pedir lá na farmácia para aplicar muscular. E se você não saber em qual lugar você vai descartar a agulha, você vai descartar num local onde outra pessoa que não tem nada a ver com isso pode se machucar e pode se contaminar. Nós não sabemos que o paciente não vai chegar lá na farmácia e vai te mostrar um exame de HIV, né? Então, pensa a responsabilidade, gente. Nós temos que ser responsável naquilo que nós fizemos, proteger primeiro nossa vida, a vida do paciente e das pessoas que rodeiam tudo isso, tá? Então, ali diz assim, descrição dos tipos de resíduos de serviços de saúde, tá? Nós temos resíduos biológicos que possam apresentar risco de infecção, tá? Que nós temos ali tudo aquelas pontinhas, aquele desenho ali, tudo ali vocês vão colocar bolsas de transfusão de sangue, placas de lâminas de laboratório, tudo aquilo que sangue, tá? Agulha, enfim. A caveirinha, gente, a caveirinha, vamos lembrar ali, a caveirinha vai para o grupo B, resíduo químico, tá? Resíduo químico.
reagentes de laboratório e medicamentos apreendidos, tá? Então, são vidros de remédio, essas coisas assim, tá? O grupo C, que parece um negocinho de ventilador ali, né? O grupo C, rejeitos radioativos. Então, qualquer material que contenha radionuclídeos, oriundos de serviços de medicina nuclear e radioterapia. Tudo aquilo que é feito, radioterapia, tudo que é radionucleidos, tá? Que, por exemplo, assim, o pessoal lá da radioterapia, que usa tudo aquilo lá no pacientinho de câncer, vocês vão descartar ali, tá? Tudo que é radioativos, certo? As flechinhas agora, que esse é o mais comum, que a gente, por exemplo, assim, nos hospitais onde nós trabalhamos aqui, não tem nada de rejeitos radioativos, porque nos nossos hospitais não faz esse tipo de procedimento, mas quem diz que vocês vão ficar em Planalto, né? Então, grupo D é resíduos comum domiciliar. Sobra de alimentos do paciente, papelão, embalagens, tá? Então, tudo o que é comum domiciliar, tá? Agora, vocês vão observar que o primeiro desenho e o último, o grupo A e o grupo E, são iguais, mas o grupo E, ele está com aquele triângulo, tá? De pontas ali. É um outro nome, não é triângulo, mas é parecido com um triângulo. Materiais perfuro-cortantes, então agulhas, ampolas, seringas, quebrou um vidro de medicamento, pode pôr ali. Meninas, olha, já vai cair a primeira, tá? Em 10 minutos, tá? Então, daqui 10 minutos já vai cair, eu vou ter que chamar vocês de novo, tá? Espero que o Zoom não dê problema hoje, tá? Qualquer coisa, nós vamos pelo Meet, mas eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Então, daqui 10 minutos, dá para nós continuar a aula. Então, já vimos ali a descrição dos tipos de resíduo de serviços de saúde. Agora, nós temos as etapas do recolhimento de resíduos de serviço de saúde. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que saber. É importante? É. Mas dentro da enfermagem tem muitas coisas muito mais importantes, claro. Por exemplo, a hora que vocês ir calçar as luvas, é um procedimento que vocês vão usar muito mais do que isso. Isso vocês têm que saber. Porque hoje em dia, dentro dos hospitais, existem equipes que vão ajudar vocês, entende? Então, assim, tá muito mais fácil hoje de se trabalhar num hospital, num consultório, do que antigamente. Antigamente tinha que tudo se dar um jeito. Hoje não, hoje está tudo mais prático. Mas essas noções básicas, verificar pressão, temperatura, diabetes, calçar luvas, isso não muda nada, né? Isso a gente tem que saber sempre, tá? Então, aqui as etapas do recolhimento de resíduos de serviço de saúde. Nós temos o manejo, a segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta e transportes externos, tá? Então, eu vou explicar um de cada um, tá? Manejo é a ação de gerenciar os resíduos dentro e fora do estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as etapas de segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento temporário, armazenamento externo e coleta e transporte. Porque assim, por exemplo, não é todo dia que a pessoa especializada vai passar no hospital para retirar isso, tá?
Como eu falei na outra semana, tem pessoas especializadas que vão recolher e que vêm de fora. Se eu não me engano, é de Pato Branco que vem o pessoal que recolhe. E não vai ficar uma semana essas caixas lá. Então, esse manuseio de dentro do hospital, isso tudo, cada hospital tem uma regra. A enfermeira padrão vai explicar para vocês como que vocês vão fazer. Tem hospitais que é o pessoal da limpeza, que é especializado e que tira e que leva. Vocês já viram que nos hospitais tem uma casinha sempre fora, assim? Tipo, né? Aqui em Realeza era bem perto do muro ali, então a pessoa que vinha lá uma vez por semana lá de fora, ele já tinha chave e tirava dali. Mas e até ali, quem que faz? Então, dentro do hospital, quando você vai entrar trabalhar, existem normas e existem regras, e isso tudo cada hospital vai explicar. Se depender da área de saúde, ter que recolher isso, nós vamos aprender as regras e nós vamos manusear. Como que nós vamos manusear esses tipos de recolhimento, esses resíduos, até ir lá na casinha e ficar correto para a pessoa vir tirar, tá bom? Segregação é a separação e seleção dos resíduos na fonte de geração, segundo a classificação adotada. Então, nós vamos separar, nós vamos selecionar, tá? Tudo certinho e vamos levar para esse local, que nem eu falei, da casinha, tá? Ou um outro lugar, dependendo do hospital, eu não sei aonde eu falei do daqui de Realeza porque eu conhecia esse hospital que queimou, era num lugar especializado fora do hospital, eram colocados lá. Como que a gente é acondicionamento disso? Então, é a etapa em que os resíduos são embalados em sacos impermeáveis, gente, para não molhar nada, bem resistentes, tá? E conforme a sua classificação, tá? Para cada um tem um tipo de saco. Física, química, biológica. Serve como barreira física, com o objetivo de reduzir risco de contaminação. Não pode ser, gente, em saco de lixo normal, porque esse saco tem que ser um saco resistente, porque quando você coloca lá, ele não pode perfurar, ele não pode contaminar na hora do manuseio, tá? Então, tem que ser uma coisa bem feitinha. Identificação consiste na indicação dos resíduos presentes em cada recipiente, tá? Então, nós vamos indicar, tá? Para saber exatamente o que tem em cada recipiente. Armazenamento temporário. Mantém em caráter transitório os recipientes onde foram colocados os resíduos, próximo ao local em que eles foram gerados, tá? Então, vai de cada hospital e aonde é que tem que pôr esse lixo, tá? Armazenamento externo, o local fora, local no qual estão contidos resíduos, até que seja feita a coleta externa. Então, nós tiramos lá do interno, de dentro do hospital, levamos para a área externa, fora, né? Fora. E o pessoal passa a recolher, tá bom? Coleta e transportes externos. Recolhimento dos resíduos que serão encaminhados para a unidade de tratamento e destinação final, que é o rapazinho que passa lá recolher, né? O cara de Pato Branco, que era na minha época. Hoje eu já nem sei se é ele mesmo, né? Então, seria ele que faz esse recolhimento. Então, como eu expliquei para vocês, coloca dentro das caixas diferentes. Depois, quando voltar às aulas normais, nós vamos tentar conseguir essas caixas e esses sacos e vamos fazer tudo prática nossas aulas
para que vocês identificam melhor, tá? Então, para quem nunca assistiu nossas aulas, o objetivo é teoria agora online e depois, quando voltar às aulas, a gente faz 1h30 de aula e cada meia hora da aula a gente vai praticar o que a gente perdeu aí durante a pandemia. Nós vamos praticar para que vocês possam colocar a mão na massa, tá? Então, separa nas caixas corretas, se é de risco ou se não é de risco. Depois é colocados em sacos resistentes, tá? Identificando cada um o resíduo correto. Depois disso é levado para a área externa do hospital, tá? Lá fora, digamos, aonde que é guardado em cada hospital. Aqui em Realeza, como eu falei, era numa casinha lá fora. Depois disso, vai vir o pessoal especializado para fazer a coleta desse lixo, tá? Não esqueçam disso. Mas o objetivo da enfermagem, de vocês, enfermeiras, é fazer a parte correta, tá? É vocês fazer a parte correta. Acabou o tempo, eu vou